de um cara que ganhou o Prêmio Nobel de Medicina de 2016, se não me engano, um médico japonês, que ele apresentou a ideia de autofagia, que é quando o corpo ele entra em estado de alerta e as células mais novas matam as mais velhas. E esse trigger acontece muito em função de jejuns prolongados. Não sei se é uma coisa que você já leu sobre isso ou se você tem uma ideia um pouco mais firme. E esse médico, o Dr. Yoshinori Osumi, ele fala o seguinte: em alguns casos, o câncer ele se alimenta de ambientes mais ácidos. E se você cortar o consumo de açúcar, de carboidrato, de alimentos em geral por, sei lá, 2 semanas, você corta o combustível desse câncer. Isso faz sentido? Não faz? Você já leu um pouco sobre isso? Não? Bom, tem alguns estudos que mostram que jejum intermitente tem um trabalho muito importante, também nessa revista New England Journal of Medicine, que é uma das mais importantes do meio médico, que não mostra benefício. Não mostra benefício. Eu faço, às vezes, por uma questão de agenda de trabalho e agenda de esporte. Certo. Mas é algo que não tem... As pessoas têm mil teorias, mas eu sempre falo o seguinte... Mas só para explicar, todo mundo fala, né, que tá na moda o jejum intermitente, que é que você fica um tempo, né, sem se alimentar, que seu corpo entra em cetose e você meio que fica 15 horas, né? É mais ou menos essa linha de raciocínio do jejum intermitente. Exato. E o ponto é assim, a gente tem mil teorias em medicina, mas o ponto e o fato é, qualquer teoria tem que ser estudada, metodologicamente correta, e você vai fazer um estudo comparativo de algo versus algo, e aí você vai ter uma resposta. Porque, como eu sempre digo, a gente na medicina, infelizmente, a gente é sabotado por uma série de oportunistas, que tem curas milagrosas, remédios incríveis. Isso acontece, é uma indústria, né? É importante falar. Indústria da cura. E é uma indústria que trabalha em cima de uma população extremamente vulnerável. Certo. Que tá remando, às vezes em mar revolto, às vezes contra a maré, que vai se agarrar em qualquer tipo de bote que vê. Então, o ponto é que nós médicos, nós somos fãs número 1, e eu me incluo nisso, em qualquer estratégia que seja melhor do que o existente, do que melhor do que o padrão, mas que tem que ser estudada do modo correto, sério. Esse é o primeiro ponto. Quando a gente vai para a questão das dietas, a gente não tem nenhuma evidência que dieta abatendo meios ácidos é boa. A gente não tem nenhuma evidência que dietas cetogênicas são boas. Eu entendo que alguém tem uma teoria por trás, mas não tem nenhum estudo que... Não tem na literatura médica algo específico que pode... Não. O que a gente tem, isso é super importante, a gente fala de fatores de risco para evitar que alguém tenha um câncer. Mas tem fatores de risco para que o câncer volte a mais além do tratamento que foi empregado. Então, vou dar um exemplo. Tem estudos em câncer de mama e de intestino que então o paciente já tem o diagnóstico. Então, os pacientes são tratados do mesmo jeito. Mesmo cirurgião, mesma cirurgia, mesma radioterapia, mesmos remédios. E você divide em 2 grupos. Pacientes com câncer de mama ou intestino com dietas ricas em açúcar, ou seja, com alta frequência de açúcar, versus dietas pobres em açúcar. Certo. Você consegue, com dietas pobres em açúcares, reduzir o risco da doença voltar em 30%. Outra vez, todos tratados do mesmo jeito. Perfeito. A única diferença é a dieta. Exercício físico. Pacientes que fazem exercício físico, não só durante o tratamento, mas depois durante a vida, também reduzem o risco da doença voltar de modo significativo. Tem um estudo em câncer de mama que saiu agora no Congresso americano, 22 mil mulheres. As mulheres que são obesas, a partir do diagnóstico e depois do diagnóstico, comparado com mulheres magras, todas com o mesmo diagnóstico. Certo. Essas mulheres obesas têm um risco da doença voltar 380% mais. Então, o que eu quero dizer? No passado, as pessoas falavam, eu tenho um diagnóstico de câncer, eu tenho a oportunidade de caminhar para um grande centro. Hoje no Brasil isso é menos do que 15% a 20%. A maioria não tem essa escolha. E eu vou me tratar com os melhores médicos, com as melhores estratégias,
e aí eu vou rezar para Deus me ajudar. Essa frase hoje é incompleta. Você reza para Deus te ajudar, você pode procurar os melhores médicos, mas você tem um papel para fazer. Ou seja, você também tem um papel na sua cura. Além da questão da fé, de rezar para Deus, de procurar bons lugares, é de você trabalhar atividade física, de você trabalhar uma dieta adequada. É um combo, né? E Não é uma trabalhar coisa o só. peso, porque o paciente hoje consegue aumentar a sua taxa de cura ele próprio, além do tratamento empregado. Ou ele consegue piorar a sua taxa de cura.